Olá, queridos ouvintes. Aqui é André Branco, e você está no canal Almas Afins. Hoje trago para vocês uma história que vai tocar fundo em seu coração. Prepare-se para uma narrativa que fala sobre amor, sacrifício e as escolhas que definem quem realmente somos. Quem diria que Anna Savelieva, uma mulher independente e focada em sua carreira, um dia teria sua vida completamente transformada ao se tornar cuidadora em tempo integral? E não de qualquer pessoa, mas do próprio pai, com quem sempre manteve uma relação distante e cheia de silêncios. Georgi Mikhailovich, um engenheiro respeitado e obcecado pelo trabalho, nunca teve tempo para a filha. Entre plantas industriais, viagens a serviço e projetos intermináveis, os jantares em família e as apresentações escolares simplesmente não cabiam em sua agenda lotada. Sua mãe, Marina Arkadievna, era o oposto completo. Extrovertida, apaixonada pela vida e sedenta por aventuras, sonhava com uma carreira brilhante, viagens pelo mundo e uma existência cheia de glamour. Mas o destino a prendeu em uma cidadezinha provinciana, onde o marido construía fábricas enquanto ela se afogava em tédio. Para escapar daquela prisão doméstica, Marina mergulhou de cabeça na vida social, entre coquetéis e casos passageiros. Até que, ao completar 15 anos, Anna acordou um dia e descobriu que a mãe havia desaparecido, primeiro para Moscou, depois para a Europa, deixando para trás apenas um bilhete frio: mereço algo maior. O divórcio foi rápido, quase burocrático. Marina abriu mão da filha e dos bens sem pestanejar, sua única demanda era a liberdade. Os contatos com Anna se reduziram a cartões postais esporádicos e ligações curtas, nas quais a mãe falava entusiasmada sobre sua nova vida em Berlim, o marido alemão rico, as exposições de arte que frequentava. Nunca perguntava como estava a filha. Nunca demonstrou interesse real. Anna seguiu em frente. Formou-se em economia, arrumou um emprego estável como contadora em uma empresa mediana e, aos poucos, reconstruiu seu relacionamento com o pai. Só quando Georgi se aposentou é que ele parece ter notado que tinha uma filha inteligente, com quem valia a pena conversar. Mas a vida, irônica, tinha outros planos. Um derrame fulminante o atingiu no caminho do mercado. O diagnóstico foi implacável: lesões extensas, paralisia parcial, dificuldade para falar. Sem hesitar, Anna assumiu a responsabilidade. Levou-o para seu apartamento de 2 quartos, contratou os melhores médicos que pôde pagar, reorganizou sua vida profissional para trabalhar remotamente e se dedicar integralmente aos cuidados do pai. Os 3 anos seguintes foram uma maratona exaustiva de sessões de fisioterapia, injeções, massagens e noites em claro. Aprendeu a virar o corpo do pai sem causar dor, a preparar refeições especiais, a decifrar suas palavras entrecortadas. Fez tudo sozinha, recorrendo raras vezes à ajuda de cuidadores profissionais. Nesse período, pai e filha se redescobriram. Anna lia para ele, assistiam juntos a filmes antigos, e Georgi, com esforço, compartilhava histórias de sua infância, de seu trabalho, do dia em que conheceu Marina. Às vezes, lágrimas escorriam por seu rosto quando a frustração de não conseguir se mover tomava conta. Anna nunca reclamava, embora, trancada no banheiro, chorasse em silêncio até não ter mais forças. Marina? Nenhum telefonema. Anna chegou a avisá-lo sobre a doença do pai, mas a resposta foi uma mensagem seca: lamento, mas não posso vir. Estou ocupada. Georgi faleceu em uma manhã serena de início de primavera, enquanto Anna segurava sua mão. Por um longo momento, ela não percebeu que ele havia parado de respirar. Sentiu como se uma parte dela mesma tivesse partido com ele. O velório foi simples. Compareceram alguns ex-colegas do pai, vizinhos e 2 amigas de escola de Anna. Ela recebeu as condolências com estoicismo, sem agradecer pelas flores ou pelas palavras de conforto. 3 dias depois, o telefone tocou. Do outro lado, uma voz que há quase 2 décadas não se ouvia, Marina Arkadievna, anunciava sua chegada. Preciso resolver questões do espólio, declarou, sem espaço para réplicas. Quando chegou, foi como um furacão de perfumes caros e acessórios chamativos. Aos 62 anos, parecia mais jovem que muitas mulheres da metade de sua idade. Entrou no apartamento com ar de donatária, examinando tudo com desdém. Meu Deus, como ele vivia assim? Comentou, olhando em volta com nojo. E você permitiu que chegasse a esse ponto. Ele tinha uma boa aposentadoria, se não me engano.
Ana observava em silêncio enquanto a mãe revirava gavetas, abria armários e folheava papéis como se procurasse um tesouro escondido. O que você está procurando, mãe? Perguntou finalmente. Documentos, é claro. Extratos, contratos, tudo relacionado aos bens dele. Georgi sempre foi econômico. Tenho certeza de que deixou alguma coisa, respondeu Marina, com a frieza de quem fala de um estranho. Todos os documentos estão comigo, disse Ana, serena. Mas você se divorciou dele há quase 20 anos. Que direito tem sobre sua herança? Marina endireitou as costas, ajustando o colar. Fui casada com ele por 15 anos. Ele me deve por todos aqueles anos perdidos nesse buraco. Além disso, você nem sabe o que fazer com isso tudo. Ana balançou a cabeça. Não é assim que funciona. Existe a lei? Que se dane a lei, explodiu Marina. Sei que ele tinha contas, investimentos. Acompanhei sua carreira de longe. Ganhou bem com seus projetos. Você não vai me enganar. Você nunca sequer perguntou como ele estava, murmurou Ana, a voz tremendo de contenção. Não ligou quando ele adoeceu. Marina afastou a observação com um gesto, como se espantasse uma mosca incômoda. Estava ocupada. Tenho minha vida. Mas agora estou aqui. 3 dias depois do funeral, a paciência de Ana se esgotou. 3 anos, disse Marina, os olhos semicerrados, desconfiados. 3 anos morando com ele, com acesso a tudo. E agora quer me fazer acreditar que não sobrou nada? Ana sentiu a raiva crescer dentro de si, surda e inevitável. Você faz ideia do custo de um tratamento como esse? Remédios, fisioterapia, alimentação especial. Ah, pare com esse teatro de santidade, interrompeu Marina, dramática. Onde está o dinheiro das contas dele? Não nasci ontem, Ana. Sempre fui esperta demais para seus truques. Aquelas palavras doíram mais do que qualquer coisa. Todas as noites sem dormir, as lágrimas engolidas, o desespero dos últimos anos jorraram de uma vez. Sem dizer nada, Ana levantou-se, foi até a escrivaninha e pegou uma pasta grossa, jogando-a sobre a mesa. Aqui está. Tudo. Cada real gasto, cada comprovante. Marina abocanhou a pasta com avidez, folheando os papéis, recibos de farmácias, contratos com clínicas, notas de massagistas e enfermeiras. Datas, valores, carimbos. O que é isso? Perguntou, confusa. Cadê os documentos da casa? Cadê os extratos dos investimentos? A casa era funcional, explicou Ana, a voz firme como aço. Depois que ele se aposentou, era preciso comprá-la ou desocupá-la. Não havia dinheiro. Nos últimos 3 anos, ele morou aqui comigo. A aposentadoria foi toda para remédios. Minhas economias, para a reabilitação. O investimento que ele tinha foi sacado antes da doença, para pagar uma cirurgia. Marina continuou a folhear as páginas, até jogar a pasta de lado, frustrada. Não acredito. Não pode ser que não tenha sobrado nada. E o que deveria ter sobrado, retorquiu Ana, a fúria finalmente transbordando. Enquanto você vivia sua vida glamurosa em Berlim, ele envelhecia aqui, sozinho, até precisar de mim. E eu estive aqui. Sempre. Enquanto você passeava por galerias de arte com seu alemão, eu lavava o corpo paralisado do nosso pai. Enquanto você não encontrava 5 minutos para um telefonema, eu aprendia a preparar comida para alguém que não conseguia engolir. Marina recuou um passo, claramente não esperando tamanha explosão. Não se atreva a falar comigo desse jeito. Eu sou sua mãe. Mãe. Ana soltou um riso amargo. Mães não abandonam os filhos em busca de uma vida melhor. Mães não aparecem só para reclamar herança, ignorando a agonia do homem que um dia juraram amar. Você não é minha mãe. Você é apenas Marina Arkadievna, uma estranha que morou conosco há muito tempo. Marina abriu a boca para protestar, como você ousa? Mas Ana não lhe deu chance. Sabe o que sobrou dele? Abriu a gaveta da escrivaninha e tirou uma caixa de madeira simples. Aqui estão seus relógios, o que ganhou na fábrica. O distintivo de veterano do trabalho. E esta? Colocou sobre a mesa um envelope amarelado. Uma foto de nós 3.
Ele a guardava como um tesouro, mesmo que para você, claramente, não significasse nada. E isto? O envelope bateu na madeira com um som seco. Uma carta. Para você. Ele a ditou um mês antes de morrer. Anotei palavra por palavra, mesmo quando as frases se perdiam entre tosses e lágrimas. Marina encarou o envelope como se fosse uma cobra prestes a morder. Não vou ler isso, declarou, mas seus dedos traíram o orgulho, tremendo ao estender a mão. Leia, disse Ana, baixa, implacável. E depois vá embora. Não há mais nada para você aqui. Com um gesto desafiador, Marina rasgou o envelope. À medida que os olhos percorriam as linhas, seu rosto se desfez. A cor sumiu das bochechas, os lábios tremeram. A carta era curta. Georgie escrevia que a perdoara há muito tempo. Que entendia sua busca por felicidade e talvez ela a tivesse encontrado. Que era grato por Ana, seu único tesouro verdadeiro. Que desejava a ela paz, sem reproches, sem acusações, sem amargura. Só perdão. Marina afundou na cadeira. O papel escorregou de seus dedos. Ele não me odiava, sussurrou, como se a ideia fosse impossível de assimilar. Não, Ana balançou a cabeça. Ele estava acima disso. Fechou os olhos por um instante, recolhendo forças. Agora peço que você vá. Preciso arrumar as coisas dele. Não são muitas. Ana, espere. Marina tentou, insegura, um gesto de reconciliação. Talvez a gente pudesse. Não. A palavra caiu como uma lápide. 20 anos atrás, talvez. 3 anos atrás, quem sabe? Agora? Não. Ana abriu a porta da frente, um convite silencioso para que ela saísse. Adeus, Marina Arkadievna. Marina levantou-se, ajustou os cabelos com um gesto mecânico, pegou a bolsa. Na porta, virou-se, abriu a boca como se fosse dizer algo, mas desistiu. Saiu sem olhar para trás. Ana fechou a porta e escorregou pela parede até o chão, abraçando os joelhos. Só então, quando ninguém podia vê-la, permitiu que as lágrimas viessem. Choro que era alívio, exaustão, o peso de anos se desprendendo finalmente. 5 anos se passaram desde aquele dia. Marina Arkadievna desapareceu da vida de Ana tão abruptamente quanto havia retornado. Não houve mais encontros, nem telefonemas. A vida de Ana, porém, tomou outro rumo. Após a morte do pai, foi como se acordasse de um longo sono. Voltou ao trabalho, reconectou-se com amigos antigos, começou a praticar yoga. No entardecer, em uma livraria, conheceu Dmitri, professor de história, um homem tranquilo, sólido, que lhe lembrava o pai na juventude. 1 ano depois, casaram-se. Cerimônia simples, apenas amigos íntimos, sem ostentação. Mais 1 ano, e nasceu Mikhail, batizado em homenagem ao avô. Um menino pequeno, engraçado, com um olhar curioso que às vezes fazia Ana ver o reflexo do pai. Numa manhã, enquanto alimentava o filho, a campainha tocou. O entregador seguiu na porta com um buquê de lírios brancos, as flores favoritas de Georgi Mikhailovich. Junto delas, um bilhete: você tinha razão. Perdoe-me. M. Ana observou as flores por longo tempo, depois as colocou com cuidado em um vaso e guardou o papel na mesma caixa de madeira onde repousavam os pertences do pai. À noite, quando Dmitri chegou do trabalho e Mikhail já dormia, ela contou ao marido toda a história, sem omissões. A infância sem carinho, os anos difíceis cuidando do pai, a cena final, brutal. E o que você vai fazer? Perguntou Dmitri, depois de ouvi-la em silêncio. Ana olhou pela janela, para o céu estrelado. Não sei. Talvez um dia eu ligue para ela. Talvez não. Fez uma pausa. Mas não guardo mais raiva. Esses 3 anos com ele me ensinaram uma coisa: às vezes, perdoar não é um presente que damos aos outros. É o que damos a nós mesmos. Dmitri aproximou-se, envolveu seus ombros com os braços. Você é incrível, murmurou. Seu pai estaria orgulhoso. Ana sorriu, ainda perdida nas estrelas. Em algum lugar, ela acreditava, ele a observava. E aprovava. Em Berlim,
Num apartamento luxuoso com vista para o parque, uma mulher idosa seguiu com os dedos a imagem desbotada de uma foto, jovens pais e uma menina de laços no cabelo, todos sorrindo. Marina acariciou o rosto da filha e chorou baixinho. Talvez, um dia, elas se reencontrassem. Talvez Mikhail soubesse que tinha uma avó. Talvez as feridas cicatrizassem ao ponto de não doerem mais. Ou talvez não. Mas os pertences de Georgi Mikhailovich, o relógio, o distintivo, a fotografia, permaneciam guardados na caixa de madeira. Um lembrete de que o verdadeiro valor não está em contas bancárias ou propriedades, mas no amor que persiste, mesmo quando tudo mais se vai.